Olá, seja muito bem-vindo ao Muito Além de um Projeto, o podcast da Sala de Arquitetos. Aqui, a gente conversa sobre a arquitetura do jeito que ela realmente é, com verdade, profundidade e conexão com o que importa. Eu sou o Eni Stumpf, da Sala de Arquitetos, e hoje recebo um trio com muita experiência e personalidade para falar sobre os mitos que cercam a arquitetura. Estão com a gente os arquitetos Max Manuel, Gabriela Melete e a convidada especial Ana Salles, para desmistificar ideias que ainda afastam muita gente da profissão e do acesso a um bom projeto. Vou pedir agora que vocês se apresentem. Vou começar aqui pela Gabriela. Tudo bem? Eu sou a Gabriela Melete. Eu sou formada em arquitetura, esse ano vai completar 20 anos. E tenho desde 2008 GS Arquitetura e Interiores com uma sócia. O escritório é especialista em interiores, muito em arquitetura comercial, que eu tenho pós-graduação também. Olá, gente. Então, eu sou o Max. Meu escritório é arquitetaria. Foi fundado em 2000. Então, tem uma trajetória de 25 anos aí. A gente trabalha com arquitetura de interiores. Trabalhamos com casa de alto padrão, indústrias, edifícios. Tem um escritório bastante grande, a gente é bem multidisciplinar, né? Já dei aula em faculdades, não dou mais hoje. Enfim. Foi colega da Ana. Ana, fala um pouquinho de ti para nós. Então, eu sou arquiteta, sou a Ana Lúcia de Salles, mas o pessoal me jogou no mercado como Ana Salles, né? Eu tenho 40 anos de profissão, quase 41, e trabalho bastante com interiores, trabalho muito com arquitetura também comercial, bastante hospitalar também, que eu tenho várias especializações, então essa é uma delas. Tenho um mestrado em letras e cultura regional, que foi uma coisa muito legal também, que me ensinou antropologia, sociologia, essa parte que falta um pouco, né? Para nós, a parte mais humanista. E dou aula há 15 anos na FSG. Fui coordenadora de curso do design de interiores, 12 anos. Hoje eu dou disciplinas no design de interiores, algumas compartilhadas com arquitetura, e no design gráfico e produto, que eu também tenho uma especialização. Legal. Né? Então, bastante tempo no mercado. Eu continuo com escritório, tenho escritório de arquitetura, e Ana Salles Arquitetura também há 40 anos, continua. Bacana. Ainda já me aposentei, mas não me aposentei. É isso aí, é o que acontece geralmente. Bom, vamos introduzir um pouquinho o nosso tema de hoje, que eu acho que vai ser bem interessante. A gente vai conseguir construir um episódio bem bacana aqui, né? Muita gente ainda acredita que arquiteto é coisa de rico. Será mesmo? Que ter um projeto assinado encarece a obra. Que o arquiteto vai impor um estilo, ou que é preciso seguir tendências para ter uma casa bonita. No episódio de hoje, vamos encarar de frente os mitos mais comuns que envolvem a arquitetura e explicar com clareza o que é verdade, o que é exagero e o que pode ser visto de uma outra forma. Se você já pensou em contratar um arquiteto, mas ficou com receio, ou se é profissional da área e vive respondendo esse tipo de pergunta, esse episódio é para você. Esse episódio é patrocinado pela Promóvel, especialista em soluções para móveis. A Promóvel oferece ferragens, chapas, ferramental e serviços customizados para marcenaria, arquitetos e designers. Com atuação consolidada na Serra Gaúcha, eles apoiam profissionais na criação de peças funcionais, seguras e bem acabadas. Saiba mais no site promovel.com.br. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses mitos que a gente conversou já apontei um pouquinho. Eu acho que no dia a dia a gente percebe, todos nós aqui temos os seus escritórios próprios e a gente está a todo momento recebendo os novos clientes, e muitas vezes é a primeira vez que o cliente está passando pela experiência de contratar um arquiteto. E acho que a nossa bancada hoje aqui está bem interessante, porque a gente pode falar um pouquinho do cliente do comercial, da indústria, do cliente que procura para
projetar o seu imóvel, para o cliente que procura para fazer o seu projeto de interiores. E todos eles vêm com alguns mitos, né, sobre a arquitetura. São coisas que são construídas com base em relatos ou experiências de outras pessoas que contrataram um arquiteto. E esses mitos eles vão se espalhando com o tempo pela sociedade. E aí, às vezes, quando chegam, eles têm alguns receios. Eu acho que todo mundo já atendeu o cliente aqui, que chegou no escritório com algumas questões assim que a gente teve que primeiro sentar com ele e desmistificar um pouquinho o nosso trabalho, como é que ele funciona. E eu acho que isso é bem interessante. E a Ana também pode trazer um pouquinho para nós a experiência que ela tem de mitos dentro da docência, né? Dentro das faculdades ali, enfim, como é que os alunos chegam enxergando também o mercado de arquitetura ou a profissão de arquiteto. Eu acho que isso também enriquece um pouquinho o assunto que a gente tem aqui hoje, né? E eu acho que vamos começar pela questão assim, a arquitetura é para quem tem muito dinheiro? Sim, não, isso é uma verdade ou não é? Tem arquitetos que trabalham com alto padrão, tem arquitetos que trabalham com um nicho completo. Como é que vocês enxergam um pouquinho hoje o mercado? Acho que eu vou pedir para o Max começar com isso, pode ser? Vamos lá. Então, na verdade, se criou esse mito, né, que contratar arquiteto é caro, porque acredito que as primeiras manifestações arquitetônicas, principalmente na nossa região, em Caxias, foi com o interior, né? Uhum. Acho que mais na época da Ana, e vou aproveitar o podcast aqui para falar, a Ana sempre foi uma pessoa que, até tenho orgulho de estar aqui do teu lado. Ai, Eu sempre falo para as pessoas, Muito porque a Ana, não sei se vocês sabem, mas ela é idealizadora dos principais movimentos que tiveram em Caxias na arquitetura. Na época... Mas isso E também. eu sei isso também. E eu sei isso. E na época que arquiteto não era visto nem como necessário, na verdade, né? Era um artigo de luxo. Uhum. Então, quem tinha dinheiro ia lá e contratava arquiteto, né? Uhum. Então, se fazia as bizarrices que se fazia, né? Normal, né? Isso. Ai, nem tanto. Nem Antes, tanto. né? antes da gente entrar, o que se tinha, né? Se tinha todo um conceito e uma ideia de que o engenheiro servia para construir, então as casas, os prédios eram projetados por engenheiros, nada contra os engenheiros, mas a eles maioria têm... das construtoras que nós tínhamos naquela época eram de propriedade Projetos de de engenheiros, projetos né? de Então, engenheiros, o pessoal né? já contratava a obra com o projeto do... Não que isso seja assim um problema grande, mas a gente sabe que é um problema grande porque realmente é outro tipo de direcionamento que eles têm na faculdade, no aprendizado deles, né? E esses movimentos, enfim, que a Ana encabeçou de mostras de arquitetura, eu acredito que o próprio Sala de Arquitetos, enfim, né? Acho que eu não sei muito da história, assim, mas eu sei que me Deixa eu conta. só fazer um parênteses. A Ana faz parte do grupo que fundou a Associação Sala de Sim. Arquitetos. Primeira presidente. Eu fui a primeira Primeira presidente. presidente. Foi um grupo de 25 arquitetos que se reuniram. Vamos falar em mostra arte, vamos falar, né? E aí vai e saiu tudo dessa cabecinha ali, né? Não, na verdade, quem concebeu o Sala de Arquitetos, porque eu ainda digo o evento, né? Sim. Fomos eu e a Bernadette Corso, Uhum. tá? Que tínhamos o intuito, e eu vi até pela pauta que foi colocada, o intuito, no início, eu e a Denise Nervo Cunha fazíamos Casa Cor em Porto Alegre. Uhum. Meu primeiro estágio foi lá, na Denise. Na Denise, então, eu e a Denise, a gente fazia Casa Cor e a gente trouxe todo o know-how, copiou, né, vamos dizer assim, para Caxias e conseguimos montar a Mostra Arte. E que foi um glamour, porque a gente enxergava toda essa área como glamurosa e que é um problema hoje. Sim. Esse é o grande problema. Sim. E dali surgiu, então, outras mostras, veio Casa e Companhia para Caxias, que era da RBS, etc. E o Sala de Arquitetos, ele surgiu, eu e a Bernadette Corso, conversando como é que a gente ia fazer
para mostrar que a arquitetura de interiores ou o design de interiores poderia ser acessível Uhum. para outra população que não fosse só uma classe abastada. Uhum. Por isso que ele foi para o Iguatemi. Sim. Para levar o grande A público, gente né? levou para o grande público, não cobrava ingresso. Uhum. As pessoas amavam, era o maior evento que tinha no Iguatemi. Era Nós muito ficávamos legal. 3 meses lá. Uhum. E eram espaços menores, né? Espaços Demonstravam para as pessoas que nem menores. só as grandes residências podiam Exato. ter projetos legais, né? O De que eu achava arquitetura. bacana do sala de visitas é que era sempre um tema. Então, esse ano era Temático, cozinhas. Então, é. todos os arquitetos que participavam faziam um projeto de Uhum. cozinhas. Então, tu conseguia, numa visita, enxergar lá, sei lá, 10 ambientes de cozinha diferentes, Diferente. né? Na visão de cada profissional. Então, tinha muito... Era muito rico aquilo, né? Muito. Eu me lembro que nessa época eu tava ainda na faculdade, mas eu sempre visitava e eu olhava aquilo e dizia, nossa, que bacana que era. Uhum. E dali nasceu a Associação Sala de Arquitetos. Aí nós tivemos, então, que criar a associação como empresa jurídica para poder Sim. negociar, né? Sim. Enfim, com todas as empresas, com o Iguatemi, inclusive. Uhum. Então, essa foi uma forma de tornar essa nossa área, que sempre foi muito glamurosa, acessível, mostrar acessibilidade. Só que aí voltou Eu aos acho que primórdios. até Esse hoje, foi um né? dos motivos que eu saí de sala de arquitetos, foi esse. Porque ele saiu do Iguatemi e tornou tudo glamuroso de De novo. novo. Então ele perdeu a essência, Uhum. perdeu, Sim, na minha opinião, sim. né? E Mas eu acho que as pessoas ainda têm, mesmo vendo ali no Iguatemi espaços pequenos, até hoje as pessoas quando vêm para nós, quem não trabalhou com arquitetos ainda, vem para nós com essa, mas eu vou ter que gastar muito para fazer isso. Não adianta, é uma coisa que tu vai ter um dinheiro, vai ter que ter aquele dinheiro para fazer. Hoje em dia nada, tá muito barato, mas a gente seguido no escritório fala, tu pode do céu, né, da terra ao céu, tem inúmeras. E eu acho que a gente está aqui tendo outra da pauta, né, para mostrar para as pessoas que tem a terra e o céu, a gente tem como fazer diversas. Hoje o mercado está pensando em interiores também, mas o mercado está cheio de produtos de todos os valores. É E que a na verdade, esse paradigma existe, que vocês imaginem, né? Como era nessa época, né? A pessoa era acostumada com o quê? Ela ia a muito custo lá, comprava um apartamento do BNH, né? Que tinha peças não tão pequenas, né? Porque na época era na melhor época que eram hoje, né? maiores, Grandes. Mas comprava aquilo e ia em qualquer loja, sei lá, na Mesbla na época e tal, e comprava aquilo que era mais barato, porque esse era o foco, eu não tenho dinheiro, vou comprar o mais barato, enchia de tralha em casa, então, agora não, agora eu tenho um arquiteto. Bah, o arquiteto, ele não vai deixar eu comprar isso. Mas não é que o arquiteto não vai deixar tu comprar coisa barata, não é isso. É que o arquiteto não vai deixar tu comprar coisa ruim, ou a coisa que não Coisa cabe dentro do errada, né? ambiente, ou a coisa Isso. errada pro ambiente. Então, eu sei, assim, por causa da minha mãe, né? Minha mãe é mais antiga e tal, minha mãe ainda Mais vira a antiga. sala dela em casa, sabe? Tipo, Sim. ela tem uma sala que tem uma janela, uma porta, uma circulação, e ela fica virando o sofá pra lá e pra cá. Ó, mudei a sala. Deu, mas que porcaria que ficou a sala. Mas Para de mudou, mudar isso Mudou a porque, sala. né? Então, tipo, o arquiteto, ele chega pra montar esse ambiente, né? Não só da sala, ou da cozinha, ou o que for, e para recomendar coisas interessantes para que caiba dentro da vida, do bolso, da vivência daquele cliente. Mas o que se era acostumado, né? Acostumado, a gente se acostuma com as coisas ruins também. Então tu vai lá, tu monta uma sala toda apertada, que para passar da sala pro quarto tu comprou um sofá muito grande, e aí tem um espaço de 50 centímetros, tem que passar de lado, mas tudo bem, tu te bate, vive com a perna roxa. Mas tudo certo, né? Tá bom. Acostumado, Né? é Tô assim acostumado e é assim mesmo. Uhum. Então o arquiteto veio para realmente, o papel do arquiteto é isso, não é só escolher revestimento ou mobiliário ou coisas caras, não é essa ideia, né? É escolher certo, né? E escolher certo. Então esses ambientes ficando mais interessantes, isso assim, a gente nem chega, porque isso já é mais um apelo estético, né? Eu tô falando uma coisa mais funcional, mas eu acho que esses ambientes na época, né, começaram a mostrar isso, né? Ambientes pequenos que poderiam ser interessantes. Sim, porque a mostra lá Quando- no Iguatemi eram espaços bem reduzidos. reduzidos. O pessoal fazia bem umas reduzido, era o que mágicas pra dava. caber os É que tinha que ambientes caber ali os dentro. 25 ali, né? Ali naquele isso aí. espaço 25 ambientes. redondo, né? Isso aí. Então, qual era o dimensionamento máximo que a dava gente pra podia ter fazer. para cada um, né? Mas assim, eu posso contar um pouquinho, quando a minha geração, eu acho que foi a segunda ou terceira geração que chegou em Caxias, com uma arquitetura um pouco mais elaborada.
né? Vamos abrir só um parênteses aqui. Não existia faculdade de arquitetura em Caxias. Não, nessa não época, existia, Então, né? daqui tinha que ir para fora estudar e depois retornava para a cidade. Aí encontrava um mercado que ainda era muito fechado. Não existia o Nem mercado. existia. Não E existia. verdade. muita pouca gente da URGS voltava. Ficava Era em um, Porto Alegre. era um corpo mais oriundo da Unicinos, né? Essa época. Não, era da URGS. A maioria do pessoal em Caxias Era que ainda da trabalhava já com arquitetura, construção civil, vinha da URGS. Marchiori Bertucci, a Ana Vasques e o Paulo Vasques. Nós tínhamos o Pinheiro Machado. O Sólio. O Sólio já era não, da o Sólio é da Unicinos. É esse pessoal da URGS que começou a arquitetura construção civil. Construção. Mas civil. quando entrou a parte de interiores... Quando começou Era mais interiores, Pessoal da Unicinos. foi em seguida, foi o pessoal da Unicinos, mas não foi, o pessoal da Unicinos não sabia de interiores. Uhum. A minha formação, eu me formei em 84, era um tabu falar de interiores na arquitetura. Mas eu também, quando me formei em 2005 na Unicinos, não tinha. até hoje, Eu fui né? ver, Ainda mas tem. eu fiz, na verdade, que nem eu falo, estágio é segunda faculdade, né? Eu fiz estágio desde 2000, então e os dois foram com arquitetura de interiores, que era o que eu queria seguir. Então, na minha vida, assim, sempre tive esse contato direto com a arquitetura de interiores, mas na faculdade eu fui ver mais quando eu fui fazer a pós-graduação em arquitetura comercial, que aí ele era voltado para lojas de departamento, para varejo. Aí no Unicinos. Daí, então, ali que eu comecei a ver mais interiores fora. Só que para mim, eu já tinha tido uma faculdade, trabalhando em 2 escritórios, né? Sim. Desde 2000 Sim, ali mas para o que ver eu com quero interiores. dizer, o que acontecia? Existiam os arquitetos, construção civil, porque a faculdade é voltada para a construção Até civil. hoje, né? Até hoje, tá? É uma outra escala. E existiam os decoradores. Uhum. E que esses decoradores vinham de Porto Alegre. A primeira decoradora que a gente teve foi a Lúcia Finger, Uhum. que surgiu, né? Mas se não, eles vinham de Porto Alegre. Mas a gente tinha o Mambrini, a loja do Mambrini em Caxias, que era um decorador, Uhum. e ele decorava todas as casas iguais. Era muito O interessante. trabalho dele Era aquele sofá de só ele. cetim azul claro, Sim. sabe? Aí começou aquelas mesinhas de espelho e tal. E ele dominou esse mercado de quem precisava de ajuda. Uhum. Porque tinha o pessoal dos apartamentos menores, das casas simples, mas tínhamos também uma classe que precisava de uma decoração melhor. Na época não tinha tantos hotéis, eles recebiam hóspedes em casa. Uhum. Então, era todo um comportamento do cliente Uhum. diferente de hoje. de hoje. E, então, o Mambrini dominou esse mercado como decorador. Uhum. E os arquitetos chegaram sem saber qual era o lugar deles. Os arquitetos têm um lance meio perdido aí na história. Uhum. Que eles são mesmo, né? Faz, o que não faz. Isso, porque tem tanta coisa que tu pode fazer, É. né? Tem tanta É muito coisa. multidisciplinar. É multi, né? Uhum. E chegaram, e foi o mercado que se apresentou para essa galera, que é de interiores, Uhum. né? E o pessoal se jogou, porque a construção civil já começou em crise. Uhum. Ali, 84, os anos 90, foi uma crise atrás da outra. A gente não pegou aquele boom do BNH, a gente não pegou aquela que veio alguns anos antes. Sim. Né? Então, o que tinha, o que o mercado oferecia? Interiores. Só que a gente não sabia nada de interiores, a gente nem sabia que existia interiores. Uhum. Então, a gente teve que ir para a marcenaria, ficar do lado do marceneiro, vendo ele trabalhar, ir para a obra, ver o pedreiro assentar um piso, ver como é que trabalhava um gesso. Iluminação era uma miséria o que tinha. Sim. Puxador nem existia, tu tinha que desenhar o puxador para daí a pessoa ir lá num torno e fazer. Né? Era bem difícil. A gente via materiais em São Paulo, Uhum. levava 2 anos para chegar em chegar. Caxias. A gente ia para feira na Itália e não chegava no Brasil as coisas, e a gente queria usar aquilo e não chegava. Né? Então a coisa foi mais ou menos desse jeito.
E acho que por isso também acabou ficando com famílias mais abastadas o acesso a tudo isso. Então, né? quem é que tinha Muito diferente de acesso, hoje. né? Então, começou a abrir importações ali nos anos 90, antes dos anos 2000. Uhum. Foram abertas importações. E as Mas coisas quem que começaram ia a chegar, conseguir né? usar aquilo? Quem que ia conseguir usar aquelas coisas maravilhosas? Aquelas torneiras italianas que ninguém tinha pressurizador Uhum. para elas funcionarem. Então, foi toda uma complexidade e a gente foi se especializando, Uhum. né? Foi abrindo caminho das pedras, se especializando. E para atender esse público que precisava dessa ajuda. Eles precisavam de ajuda, os apartamentos maiores, as casas maiores. Não sabiam como ia funcionar a casa. Uhum. Porque a gente vem de uma cultura também de casas simples, pequenas, e aí a pessoa obtém uma condição financeira melhor, e aí ela não sabe como é que ela vai usar uma casa. Uhum. Ou uma loja, Uhum. Uma empresa, enfim, uma empresa, uma área institucional. Sim. E às vezes a gente... E eu acho que é uma coisa que a gente precisa se especializar no comportamento das pessoas, o comportamento humano. O que a pessoa está precisando de ajuda para quê? Uhum. Porque às vezes um bom layout tu resolve a vida da pessoa. Uhum. Sem comprar, às vezes, as coisas mais caras, né? Isso Eu que a acho que gente o tenta hoje layout é mostrar. o que é o nosso máximo, é um ótimo layout. Uhum. Depois vem a parte estética, né? Então, Max, foi difícil? Uhum. Foi difícil. Foi uma trajetória bem... Porque a gente não tinha ninguém para nos ensinar. Uhum. Como é que Sim. como é que tu faz um gesso, como é que tu faz uma canaleta, uma sanca. E a gente tinha que aprender tudo sozinho, Exatamente. né? E hoje a gente ensina, então. É? Ou Aí tenta, também. ou pelo menos tenta. Mas desculpe, eu falei, Mas mas vou eu te falar. dizer, né? Ensina na faculdade de design, porque na faculdade de De arquitetura continua não existindo. Não, gente, assim, Tem ó. uma cadeira. Não, mas assim, eu acho que a arquitetura, gente, é uma escala de arquitetura. Interiores, tu pode ser um designer, Uhum. mas tu pode ser um arquiteto também. Sim. Porque o arquiteto, como interiores, por exemplo, no hospital, tu tem que ter um responsável técnico. Uhum. Não pode ser um designer, Uhum. Uhum. né? E é por isso que eu digo que o arquiteto ele é perdido nesse sentido Sim. de se confundir primeiro com a engenharia e depois ele se confunde com o É porque é uma designer de profissão que tem muita interiores. técnica, mas ao mesmo Muita. tempo com muita estética, né? Então, E aí às vezes o pessoal se fica ali, meu Deus, para que lado eu vou atirar quando eu me formo, né? Eu falo pela minha experiência, porque quando eu me formei lá em 2008, e agora? Vamos fazer um pouco de tudo, né? Eu tive a experiência, a Ana foi minha prof lá na UX, eu fiz uma eletiva contigo que Eu? era de detalhamento de imobiliário. Ah, é verdade. Foi a única disciplina que eu tive durante toda a Eletiva, né? faculdade, eletiva Eletiva, ainda por não cima. era... E eu disse, eu vou fazer para pelo menos aprender a detalhar móveis. O resto a gente depois vai dando um jeito, né? Uhum. E logo depois, em seguida, eu fiz um estágio também com a Celina, que também é dessa turma da mesma Das antigas. época tua aí. Ela também já tá com 40 e poucos anos aí de Uhum. formação e de mercado. Uhum. E aí foi onde eu consegui ter um contato maior com o segmento de arquitetura de interiores, porque eu saí da faculdade achando que eu só ia projetar casas e prédios. E na realidade hoje o meu público de trabalho é muito maior nos interiores do que nos projetos arquitetônicos, né? Então, quando surge um arquitetônico, geralmente vem junto depois o interior. Então, tipo, ele quase nem sempre fica exclusivo ao projeto de arquitetura da casa ou do prédio, enfim, do que for, né? Então, a gente percebe, assim, que o mercado também não entende muito o que o arquiteto faz. Tem muita gente que me pergunta e fala que, tipo assim, o engenheiro faz... Mas o tu pode fazer projeto. casa? É, Pode fazer isso, prédio? Mas é que pode Tu pode fazer? Mas Pode fazer construir. prédio? Muitas vezes eu já respondi essa pergunta. E aí eu explico. Eu não tenho muita paciência, às vezes, para explicar, mas eu digo, não. É o seguinte, arquiteto pode fazer isso, isso, isso. Engenheiro pode fazer isso, isso, isso. Algumas coisas os dois podem fazer. E é por isso que existe
essa confusão ali, mas tem coisas que são muito específicas de uma profissão e muitas coisas são específicas da outra. Então, tipo, por isso que existem as duas. Tanto que a engenharia, ela nasceu a partir da necessidade da arquitetura de estruturar os seus projetos. Se a gente olhar no passado, muito no passado, são grandes nomes de De arquitetura, não de engenharia. e né? não de engenharia. Na verdade, eles eram Engenharia arquitetos e engenheiros, né? É, Eles faziam tanto que tudo. tem muito arquiteto que depois da arquitetura resolve de vez fazer pós e outras especializações, vai fazer uma segunda faculdade na área de engenharia. Tem muitos casos de colegas que a gente conhece que são as duas coisas, porque uma acaba complementando a outra, né? Mas voltando ali para o nosso tema, eu acho que também mais nos dias atuais, com a chegada dos apartamentos ali no período do Minha Casa Minha Vida, que eram imóveis pequenos, também começou a ter uma demanda de procura. Claro que se tu for olhar a quantidade de proprietários desses imóveis que contratam um arquiteto e os que não contratam, os que contratam é a minoria. Mas surgiu uma necessidade da arquitetura entrar nesse campo ali também, porque os apartamentos são muito pequenos, alguns têm umas plantas às vezes meio gozadas, assim, meio estranha. Tipo, tu olha e tu diz, meu Deus, como é que eu mobilo isso aqui? Engenheirescas. E aí o pessoal faz o quê? Acaba contratando um arquiteto, às vezes, para fazer projeto nesses edifícios. Soluções. Soluções, eles principalmente estão do em busca mobiliário. de como é que eu vou solucionar. E ali entra uma questão, sim, é um público que tem um poder aquisitivo menor e que não tem dinheiro para investir. Tem que ser, começa com um projeto mais barato, com escolhas mais baratas, para que a gente consiga entregar uma proposta que caiba no orçamento desse cliente. Então eu vejo assim, sim, tem público e tem profissionais atendendo em todas as áreas. Tem Sim. escritórios que são especialistas em atender esse público. Tem escritórios que são especializados em atender primeiro imóvel. Aquele casal que vai casar e resolve adquirir um imóvel, geralmente é um apartamento menor, uma casa pequena, alguma coisa que caiba naquele momento de vida que eles se encontram. E aí o arquiteto acaba com o tempo se especializando, porque atende um cliente nesse perfil, depois vem um segundo, depois vem um terceiro, daqui a pouco quando ele vê, ele está nesse nicho de mercado atendendo esse tipo de cliente. Depois tem alguns escritórios que são mais voltados ao médio padrão. Porque eu digo assim, o escritório também tem que ir evoluindo conforme o cliente. Tipo, eu saí da faculdade agora, eu vou só atender alto padrão. Talvez se tu vem de uma família que tenha contatos que possam te abrir essa porta, talvez tu vai conseguir chegar nesse cliente de alto padrão de uma forma mais rápida. Só que existe toda uma construção profissional que vai te levar a ter o conhecimento necessário para tu atender um alto padrão, porque atender o alto padrão não é uma coisa para qualquer um. Tu tem que construir uma carreira para chegar naquele público ali, porque é um público altamente exigente. Tu vai no primeiro imóvel do cliente, depois ele tem uma condição financeira melhor, já tem o segundo maior, e assim tu vai evoluindo Geralmente junto, é um cliente que está lá no segundo ou terceiro, ou às vezes até no quarto imóvel, quando ele vai para o alto padrão e vai construir aquele último imóvel que ele vai investir. Hoje a gente está falando em cifras de um imóvel de alto padrão aí que bate fácil nos 20 milhões uma construção com interiores e tudo. Tem que ser um profissional que tem bala na agulha para poder gerir uma obra e um cliente que vai colocar todo esse dinheiro num projeto e numa construção. Então eu vejo assim, temos que ter também o entendimento profissional que a gente precisa ir construindo essa carreira ao longo de um tempo até que tu vai atingir. Alguns vão atingir antes, alguns vão demorar um pouco mais, mas é o momento de cada um. Então eu vejo assim, sim, a arquitetura ela é para todo mundo, ela não é só para quem tem dinheiro, né? A gente tem que agora desconstruir e aí eu vou aproveitar a Gabriela, que foi a presidente do Sala, antecessora à minha gestão atual, que a gente vem desde da tua época tentando mudar um pouquinho
esse entendimento que os colegas arquitetos têm em relação à Associação Sala de Arquitetos, porque a gente é visto, ou pelo menos era até um tempo atrás, como um grupo seleto de arquitetos que só atendiam clientes de alto padrão, que eram os metidos da cidade, que não queriam se misturar com ninguém, quando na verdade o objetivo da associação é completamente diferente de todos esses mitos e inverdades que foram construídos. Tanto que ela começou, que nem disse a Ana, colocando no Iguatemi para o grande público, né? Exatamente. Então eu acho que essa é a primeira questão. O desmistificar a questão de arquiteto é só para rico, começa também mostrando com o processo do trabalho, que eu acho que isso é uma coisa, às vezes, difícil de conseguir fazer, né? De mostrar o nosso processo de trabalho. Hoje, com redes sociais, onde o pessoal está se mostrando um pouco mais, a gente consegue mostrar como é que faz a questão desde a obra, né? Do acompanhamento com o cliente. Hoje é um pouco mais mostrado, mesmo assim, eu acho que as pessoas ainda têm muito medo. Porque é uma questão que não é só o produto final que tu vai comprar, né? Que eu acho que as pessoas têm muito medo de eu vou ter que pagar o piso de 200 e pouco, de 500, eu vou ter que comprar o sofá mais caro. Hoje, graças a Deus, o mercado nos traz muitas coisas de valores diferentes. Então, o mesmo apartamento de um vizinho, outro vizinho, tu pode fazer completamente diferente, gastando. Só que assim, o nosso papel não é ver só o valor final. A gente chega lá que nem no layout. O primeiro layout, ele pode custar X, pode custar 5X, né? Então, é isso que é uma coisa que a gente quer também mostrar com a associação, de ter as redes sociais, a revista, né? O Magazine Sala de Arquitetos, que traz projetos de diversos tipos para mostrar para as pessoas que a gente precisa estar lá desde o início para fazer as coisas funcionarem, né? Tu não precisa comprar um sofá de 3 metros que tu vai gastar um dinheirão, se na tua sala cabe um menor. E às vezes a gente sempre fala no escritório, o gastar certo, né? Se tu quer gastar tudo aquilo no sofá, a gente vai economizar um pouquinho mais, porque é importante a gente tirar os projetos do papel. É isso que a gente, quando vem um cliente novo, que às vezes que a gente tem que desmistificar, que nem tu comentou desde o início, mas eu vou ter que gastar quanto? Quanto tu tem para gastar? A gente vai ter que fazer o teu projeto sair do papel. É o meu papel. O problema é que eles não dizem. Eles não dizem. Eu acho que aqui ele tem medo. É horrível. O cliente tem medo de dizer. Esse gancho eu vou horrível. puxar. E hoje é o terceiro episódio que eu tô fazendo a mediação aqui no nosso podcast. E nos 3 episódios eu sempre puxei esse tema. A questão do cliente ter a dificuldade, e a gente percebe isso, uma questão assim de falar o quanto ele pode chegar de investimento no projeto. Será que coisa de ele gringo? Tá assumindo. De não pode ter ser. medo de Eles não dizer. Mas olha que interessante. É uma coisa de briefing. A gente Eles não pergunta sabem. lá no briefing quanto é o valor que tu pode investir neste projeto. Não no projeto o arquiteto, no projeto. Até como porque um a gente todo. acaba sendo a parte mais barata, Mas né? olha Quando que vai ver no final. interessante. Eu sempre me bati com isso com cliente, sabe? Tá, quanto é que tu tem para gastar? Eu vou fazer um projeto que eu consigo encaixar. Exatamente. Então tu vai mostrar um projeto Por isso nada que a a gente ver com aquele precisa da valor. verdade. Só que assim, ó, quando é para casa deles, eles não dizem. Sim. Agora, eu tô tendo casos de pessoas comprando, por exemplo, apartamentos pequenos para fazer Airbnb. Uhum. E eles me dizem, eu tenho tanto para gastar, Mas porque daí é um negócio. É um negócio. Isso. Aí sim. É que nem a empresa Sim. também. É a empresa. A empresa te diz, ó, tenho tanto, tem que Comércio, ficar lojas, naquilo assim, ali. o pessoal diz mais. Mas as isso é da pessoas- cultura do brasileiro ser assim, né? Mas é a brasileiro dificuldade é de assim. falar da sua casa e quanto tem Mas é pra que ele tem investir, eu medo acho que a gente é vai maior. querer empurrar coisas muito caras. Se o cara Sabe me que eu disser não- que tem 300 e não tem 100, Sabe que eu não vai enxergo querer assim, empurrar. o brasileiro ele tem por cultura fazer o que ele acha que precisa, não o que ele pode pagar. E isso é um fato, tá? Sim. Então, quantas pessoas que vão procurar um carro com os financiamentos, não, meu teto é tal, não tem teto. Uhum. A pessoa sabe mais ou menos. Uhum. E se surgir uma oportunidade muito boa, ela vai fazer um esforço maior e vai comprar, e vai financiar, e vai aumentar um pouquinho a parcela. Sim, O Brasil é a terra da parcela, do carnê, da prestação. sim. Então é assim, e isso não muda na hora de fazer, na verdade, o seu próprio ambiente, né? Então a pessoa até entra tendo talvez uma ideia que conversou com algumas amigas, por quê? Alguns amigos, porque não sabe nem quanto é que custa, né, o próprio sim. ensejo. Então, você vai perguntar quanto tu quer gastar, a pessoa, não sei. Ela não vai falar não sei.
ela vai dar aquela enrolada, que a gente Sim. sabe que dá, e aí tu não fica sabendo, e aí tu tem que ir captando da pessoa, porque isso é também uma função da gente, saber até onde a pessoa consegue chegar, né? Então... O teu primeiro projeto não assustar a pessoa dizer assim, tá, mas era só isso, né? Eu queria mais. Ou não, não vou chegar aí. E isso é o difícil porque eu já caí em várias situações, né? Situação de repente, fazer, o teu projeto foi muito caro, tá, beleza. Aí na mesma situação, o mesmo cliente, tu não me ofereceu tal opção. Cara, sabe? Porque no momento em que tu não tem um não. norte de onde tu pode direcionar esse projeto, daqui a pouco assim, o cliente tem esse valor. Bom, eu não vou oferecer automação, áudio, vídeo para casa do cara, que é uma coisa que hoje em dia a gente sabe quanto valor agrega num imóvel na hora da venda, isso, né? Porque são casas, principalmente na automação, que tu tá jogando o teu imóvel lá no futuro. Na hora que tu for vender, isso vai agregar muito valor. E aí tu não coloca, porque o valor que ele passou. Daí daqui a pouco ele chega e diz, mas a gente não colocou, mas eu queria. Tá, mas tu sabe que custa mais 100 mil para deixar essa casa automatizada do jeito que... básico, digamos assim. Não, mas eu tinha condições de colocar. Então tu devia ter me falado lá naquela hora que eu te perguntei quanto é que tu podia investir no teu projeto. Mas o cliente não vai pensar nisso. E esse é o ponto, essa é a dificuldade. Esse é o ponto, então por isso que eu sempre digo, vamos jogar limpo, vamos dizer quanto, ou o mais próximo possível, e aí depois tu vai... Vamos saber o limite do que a gente pode oferecer. Daqui a pouco tu frustra o cliente com o projeto, porque ele não te deu o norte, aí tu vem com um projeto assim, olhando o cliente, tentando fazer uma leitura do cliente, eu acho que ele pode chegar nisso aqui de projeto. E aí eu chego com esse projeto, daí o cara olha assim, mas que projeto mais michuruca que ele tá me apresentando. Esse cara eu não quero. E aí, às vezes, troca de arquiteto. Vai pro próximo, porque o cara não atendeu a expectativa dele. Uma vez eu achava mas a gente, às vezes, não atende a expectativa porque ele próprio não colocou todas as cartas na mesa para que a gente pudesse fazer um projeto que atendesse. Mas uma vez eu até achava que escondia, mas eu cheguei a uma conclusão ao longo do tempo, assim, que não é uma questão, é a questão desse pensamento do brasileiro, a maneira que ele funciona. Ele tem 10 mil para gastar, mas ele consegue chegar em 15, porque ele pode parcelar. Sim. Mas eu quero ver as opções se vale a pena eu chegar em 15. E esse é o ponto. Entende? Então, quando ele chega para ti, ele não vai te dar um teto, ele não vai te dar um mínimo. Quando é negócio, sim. Por quê? Porque o negócio tem que funcionar. Então, não adianta investir lá numa cabana do Airbnb 600 mil para render 0,2%, que não vai. Então, tem um teto para gastar. Agora, assim como na empresa, né? A empresa, eles já pegam eu tenho esse valor. Tem verba, né? Em verba para fazer essa reforma. Quando o Max coloca essa questão aí da cultura brasileira, eu sempre coloco também a situação assim, que o Brasil, em termos de nação, está acostumada com projetos básicos e depois, durante a obra, nós vamos botando os aditivos. Exatamente. Né? Política. E na hora de construir a casa, se vai fazendo do mesmo jeito. Conforme eu vou ganhando e eu vejo que eu consigo, eu vou colocando. Só que tem coisas que, dependendo do momento em que a tua obra se encontra, tu não consegue mais voltar lá atrás e colocar, porque agora eu tenho dinheiro para colocar. Exatamente. Ou não. Então, por isso que a gente precisa lidar com uma situação que é importante, tá? Eu não sei te dizer se eu consigo chegar em 1 milhão, mas eu acho que eu consigo chegar em 800 mil. Beleza, é 200 mil de diferença. Esses 200 mil, durante a obra, a gente vai sentindo que o cliente conseguiu e ele vai dizendo, não, agora vamos comprar o piso, nós ia botar um mais barato, mas eu tô podendo olhar para esses aqui mais caros agora. Mas quando parte da estrutura, não tem muito o que fazer, né? Por isso que aquilo faz que é muito... estrutura, por exemplo, que depende antes de fazer um gesso ou dentro da alvenaria e coisas que já estão rebocadas, tu não vai quebrar a parede, fazer todo um retrabalho, porque agora já tá pronto, né? Então, o cliente acaba também se frustrando por uma questão que poderia ter sido resolvido muito antes, né? Então, eu vejo assim, o arquiteto, ele tem que também, às vezes, dar uma forçadinha pra gente poder entender melhor, né? Eu acho que a gente tem um problema sério, tá? Eu acho que os clientes têm perfis de clientes muito diferentes. Mas eu acho que a gente também, tem um problema de tentar fazer uma leitura e não fazer um briefing e não ser comercial com o cliente. E de fazer uma entrevista talvez um pouco mais completa, porque a gente é cheio de dedos, porque tu não quer agredir, às vezes fazer algumas perguntas que podem ser indiscretas, né? Então,
de sentar e dizer, olha, eu posso te oferecer isso, fazer uma listagem. Vai pensar, dá a chance para o cliente pensar o que ele realmente quer, o que ele não quer. Sim. Eu acho que a gente se atropela um pouco, muitas vezes, nesse momento, a primeira vez que tu vou te dizer que eu insisto. cliente. Eu brigo. Eu recebi essa semana passada. Eu também brigo, mas as pessoas dos outros não brigam. Mas eu vou dizer que eu não. É eu não brigo posicionamento tanto. do arquiteto também. É um Semana posicionamento passada, por pessoal exemplo, do entrou arquiteto. um profissional de calefação. Entrou no meu escritório e disse, Max, vou te contar uma história. A gente estava falando sobre calefação, sobre o fazer e não fazer, que eu fiz uma casa, aí o cara não quis metade da casa com calefação, agora eu tô fazendo outra casa para ele. Mas enfim, ele sabe disso, a gente conversou e deu risada disso. Mas entrou esse profissional da calefação que me disse assim, Max, meu cliente reclamou comigo, me xingou, tu tem que mudar isso na tua venda. Tu tem que oferecer com mais veemência o piso aquecido, porque agora eu não fiz, eu só fiz nos banheiros, eu não tenho no resto. Ele falou, mas eu passei um mês te oferecendo. Então, Mas tinha que ser mais. Mas tinha que ser mais, mas qual é a intensidade? Então não adianta. Não adianta. Tu devia ter insistido comigo. Mas eu já tive cliente assim, tu não vai me levar naquela loja e eu olho o quê? Eu vou te levar, mas é que tu não tem dinheiro tu pra não pagar tinha. naquela loja. Não é o que tu tinha dito. Não era aquele tipo de produto, não era aquilo que tu queria gastar, mas tu quer, vamos. Vamos lá. Aí parece que tu não mostra. Que tu não tá querendo mostrar. Eu disse, então vamos. Isso é uma, a escolha é tua. Eu parti do pressuposto um pouco diferente. Depois que eu comecei a entender essa necessidade de fazer essa leitura para o cliente e alguns feedbacks e conversas com lojistas, enfim, montei uma estratégia um pouco diferente. Mesmo que o cliente, por exemplo, assim, aponte lá no briefing que ele não quer automação, eu levo ele a entender o que é automação, porque às vezes ele diz que não quer porque ele ouviu falar que é ruim. E ouviu falar que é cara. Que é caro. E aí não entende que daqui a pouco lá no... Não preciso disso. Não preciso. Não preciso disso. Aí o que acontece? No momento que tu leva ele até um fornecedor qualquer, para ele conhecer melhor a automação, e ele começa a enxergar as possibilidades e começa a brilhar o olho e aquela coisa toda, ele começa a pensar, sim, isso também pode ser para mim, talvez não nesse momento, mas lá no futuro. Beleza, então a gente pode deixar tudo preparado para no futuro instalar os equipamentos que vão automatizar a tua casa. Então ele contrata a estrutura, cabeamento, onde a gente vai fazer a central da automação, faz o projeto disso, se prepara, deixa tudo preparado e no futuro ele vai adquirindo por etapas. Agora eu automatizo a iluminação, depois eu automatizo as persianas, depois eu automatizo o jardim, a piscina e assim por diante. Ele pode ir fazendo tudo por partes. Só que daí se tu não mostrou e depois lá na frente ele viu de alguém ou resolveu o que queria, e aí ele fica frustrado. Então eu tô partindo sempre do pressuposto de tentar levar o cliente a enxergar. Dá um pouco mais de trabalho fazer isso? Com certeza, porque tu demanda tempo para fazer esse acompanhamento e levar o cliente a entender essas coisas. Só que eu tenho tido experiências muito boas, porque no momento em que eu apresento, muito difícil ele retorna e diz, não, realmente não é para mim, eu não quero, vamos deixar isso de lado. E eu acho que isso é um ponto da gente mostrar para as pessoas que é o gastar certo. Isso. Que nem sempre o economizar é gastar menos. É o gastar certo nas coisas que tu precisa. E isso é uma coisa que eu acho que tanto comercial quanto empresa, que a gente falou bastante agora de residencial, como a gente também trabalha bastante essa área corporativa, como os empresários estão percebendo que contratar o arquiteto faz eles terem muito ganho. Né? Então, eles vão ter que tirar uma verba para aquela parte dos interiores, para reforma, né? Porque geralmente é um pavilhão alugado, né? Nem todos se constroem. São próprios. Mas como eles entendem os ganhos, né? Da gente mostrar tudo que pode ser feito numa empresa para gastar certo, para a produtividade das pessoas. Isso eu acho que é um ganho muito grande para nós da arquitetura, ver como eles estão levando para esse lado de o quanto é importante. E hoje, com essa questão de lojas e experiências, né? Então, as lojas mais ainda. Porque às vezes muitos ainda têm, né? Para que eu vou reformar se eu estou vendendo? O cara tá lá com 10 anos, a mesma loja, a mesma cara, né? Para mostrar, porque eu estou vendendo.
né? Mas a gente precisa trazer essa parte também do desmistificar pro comercial, né? Sim, E hoje muito eles estão percebendo corporativo quanto pra que se eu vou ter um ganha. escritório todo chique, elegante, bonito? Cara, na hora que tu recebe um cliente, isso faz diferença, né? Mostra autoridade. Semiótica, né? Tu começa a criar, tipo, pra que eu vou ter uma boa sala de reuniões? Cara, a hora que tu receber alguém nessa sala de reuniões, essa pessoa vai estar sendo bem recebida, ela vai estar sendo, né? Olha o que eu preparei para te receber, né? Sabe? Tipo, isso gera negócios, isso gera conexão. Não, e muito importante na área dos funcionários também, né? Que até esses tempos eles não entendiam que o funcionário tinha que ter um espaço legal para trabalhar. E no momento que a gente reforma alguma área e eles percebem o quanto aquelas pessoas se tornam mais produtivas e felizes e acolhidas e tipo, vamos vestir a camiseta da empresa. Sim. Isso também faz muita diferença hoje. As pessoas estão perdendo esse medo de contratar arquiteto nessas áreas também, né? Tu estava falando da automação, a dificuldade. Gente, nós não conseguia colocar água quente nas casas. Sim. Calefação, então, era... Mas eu vou dizer que a calefação até hoje é complicado, porque muita gente diz, é 1 ou 2 meses ali que faz alguns frios, pra que eu vou gastar Mas é uma pena, por causa do gasto que vai ter de manutenção, né? Hoje, porque a gente tem a energia, o gás, tudo muito caro. Sim, é tudo né? Então, eu acho que as pessoas pensam muito nisso. Só que também eu penso assim, cara, pra que tu tem que ficar, tipo, hoje, que tá um dia super frio, 2 meses passando frio. Chegar em casa, sai do trabalho, os locais de trabalho já não são, na maioria das vezes, aquecidos. Aí tu pega frio no trabalho, aí tu pega frio na rua, aí tu chega em casa, que é o lugar que tu vai pra se aconchegar e descansar, e aí é uma casa gelada, úmida, porque não se investe nisso, porque é só pra 1, 2 meses. Conforto, né? O problema daqui da nossa região também. E uma vez não tinha ar-condicionado. Calefação por mês. No inverno vai dar 3 mil a conta do gás. Sim, cara, mas é o teu conforto. Mas uma vez aqui a gente não pensava em ar-condicionado pro frio, né? Não. Que hoje não dá mais. Não, o ar-condicionado pro calor, desculpa, no verão. Ar-condicionado frio. Ninguém botava ar-condicionado pro verão, porque não era nem ar-condicionado, não era nem calefação, não era nem hoje tu não Hoje não, hoje tu tem o ciclo reverso, né? Tipo, que faz o frio e o quente, não tinha. Um ventilador. Gente, o ar-condicionado, até ali nos anos 2000 e poucos, não vou saber precisar, ele só tinha... ou era aquecimento ou era resfriamento. O aquecimento... Quando chegava em 3 graus, ele não funcionava. Ele parava. Ele travava todo. Então, por isso que ninguém tinha ar-condicionado. Olha como é que a gente é antigo para saber como é que vem a história, né? E aí o pessoal começou a investir em calefação por radiador. Isso. Por radiador de parede, não pelo piso, né? Quando surgiu o ar-condicionado, então, que ele tem o anticongelante, que ele aguenta até, eu acho que vai até menos 3 graus, eu acho né? Que sim. Mais ou menos. E ainda resfriamento, a calefação, ela caiu. Eu não sei se vocês observaram, mas o pessoal deixou de colocar a calefação para colocar ar-condicionado, porque aí tu tinha as 2 possibilidades, de frio e de quente. Sim. Isso foi uma evolução. Foi. Só que hoje, tu tem que ter o ar-condicionado e tu tem que ter um piso aquecido para te ter um máximo de conforto. Porque o pessoal descobriu que o ar-condicionado para aquecimento não é o melhor sistema que existe, né? Depois que tu ele vai até um ponto, com piso gente. radiante, acabou. Só que aí é que a gente entra na história que eu vejo que não é um mito, é um fato, é que tu vai gastar mais. Uma calefação com piso radiante, ela custa muito mais, ela encarece muito, é um valor considerável numa obra. Principalmente se for hidráulico, né? Principalmente. Aí tá o arquiteto encarecendo, ó. Não é o arquiteto. É o produto encarecendo. Aí é que tá, não é o arquiteto. Mas a calefação de piso é o câmbio automático. Então não precisava, antes ninguém tinha. As 4 portas no carro. Mas é que eu acho que ainda as pessoas acham que a gente vai sempre indicar que para tua casa, Cebola, tem que ter o piso radiante. Eu acho que ainda é isso que as pessoas têm medo.
Que eu vou chegar lá e vou dizer, tu tem que ter o piso, tu tem que ter o porcelanato, tu tem que ter o sofá de couro, tu tem que não sei o Que quê. tu manda na obra, né? É, Porque eu acho que isso é um mito, que o arquiteto manda Na verdade, na a obra. gente E não na tá verdade mandando, a gente não tá manda. orientando. A gente tá sugerindo Até porque coisas, se o cara né? não pagar, nós não vamos tirar do nosso bolso e colocar na casa Não. dele. É uma decisão do Então, é cliente, isso que é uma mas coisa a gente que as- faz o nosso papel de orientador. e é diferenciar o processo do arquiteto e o produto. Uhum. Eu não vou, tu não vai gastar isso, eu vou te orientar. Tu não vai ter uma casa tão quente que nem a do vizinho que tem piso aquecido, não. Mas tu tem que saber o que tu tá gastando. Isso aí. E aí, esse é o nosso papel. Isso que as pessoas têm que entender. Que a gente não vai projetar sempre com o piso aquecido, porcelanato de 500 o metro quadrado, com o sofá de couro, com não sei o quê. São prioridades. São prioridades. Mas Daqui a pouco eu chega um acho cliente no que- escritório que a prioridade dele total é assim, ele já bota lá no briefing a primeira coisa. Eu já passei por isso. Era iluminação, porque a frustração dele é que no apartamento que ele morava, a iluminação era péssima. Então, E tomada, gente. As tomadas. tomadas. tipo assim, essa era a orientação que tipo assim, ó, Vou gastar todo todo o né? projeto Iluminação. tinha que pensar. Então, ali, na iluminação, o céu era o limite. Ele foi, assim, no que tinha de mais bacana na iluminação daquele projeto. Em outras coisas, ele botou o pé no freio para poder viabilizar aquilo que era o trauma dele do apartamento antigo. E tem clientes que adoram um piso de madeira, então ele vai gastar muito naquele piso de madeira, só que daqui a pouco, de vez ele gastar num papel de parede, ele vai preferir só pintar a parede. Então, E aí ele vai essa conseguir fazer mediação, sozinho? É isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. Tu vai conseguir fazer isso sozinho? toda essa mediação... Tu vai lá na loja, eles Mas vai vão... ficar ruim. Sim. Vai tomar Ou ele as vai gastar melhores mais. decisões. Porque tu vai no vendedor, o vendedor vai te fazer gastar mais em todos os itens. É. Eu vou chegar e dizer assim, não precisa essa torneira. Vamos botar essa aqui. Essa cuba tá melhor, né? Eu já tive Então, situação que na hora de escolher a cor da casa interna, o cliente optou por ele decidir. Beleza. Eu acho que o Depois não residencial... gostou. O residencial, E aí, da sorte, é que era uma cor clarinha, cobriu Que deu pra fácil dar uma com a cor tapeada, que depois eu sugeri. Mas, tipo, são decisões que às vezes são erradas. E a gente tá ali pra isso, né? Tentar orientar. E eu também não sou o dono da verdade. A gente não é. Mas a gente tem um olhar técnico e artístico junto, né? Que eu acho que essa é a maior sensibilidade técnico e estético. do arquiteto. É a gente entender a estética aliada com toda a parte técnica que vem por trás daquela estética que a gente está propondo para o cliente. É botar a personalidade do cliente nos projetos, mas com né? a gente indicando. Falando nisso, deixa eu né? até chamar a atenção para uma pergunta que a gente tem aqui, que eu acho que seria bem legal a gente dar uma debatida antes da gente encerrar, que é a questão assim, ó. Tendência é algo obrigatório para se ter uma casa bonita? Porque a gente vê que toda hora as marcas estão lançando produtos novos. A gente tem empresas no Brasil de cerâmica, por exemplo, que lançam 4 coleções durante um ano. Ou seja, a cada 3 meses estão chegando com coleção nova. Não há E derrubar aí, todo o banheiro de chegar a novo. usar muitas tendências, a gente vê tendências que são muito fortes. Teve uma época que era o tal do ripado nos painéis e nas paredes, que ainda permanece um pouco, mas já perdeu o fôlego. Depois veio os... Teve uma época que era o marfim. Né? o marfim. Marfim nos anos 90 ali. É. O marfim, o piso ou o crema marfim, Não, o mármore? marfim nos móveis. Nos móveis, os Sim, móveis marfim. Tudo era marfim. Madeira, tu tá falando? Com Não, rádica. vocês não pegaram o mogno. O mogno A também era muito cerejeira. forte. Ah, mas eu morava onde tinha. Depois veio eu uma também. Eu, cerejeira. vou dizer, Móvel. eu acho tendência uma M. Eu não Eu uso, sou eu não contra. sou Eu das também não sou. tendências. não Eu sou geralmente das tendências. desencorajo meus clientes mostrando que o prazo de validade é curto e muito rápido ele vai ter uma casa desatualizada. Eu acho assim, ó, tem coisas assim que dá pra fazer e isso eu explico pro cliente. A casa não é que nem um carro que tu pode trocar. Então começa no projeto arquitetônico. O projeto Sim. arquitetônico tem que ser muito atemporal. É. Uma arquitetura de interiores, a parte de imóveis é muito mais difícil. Mas, dali a pouco, uma cor, um papel de parede, Uma mesinha. São coisas que são né? fáceis, São fáceis de trocar. Almofada. Cor do né? sofá, da Eu digo cadeira. assim, eu gostaria muito de um sofá com cor. Quem sabe a gente bota um sofá mais neutro e bota a cor nessas almofadas, que a hora que tu precisar Exatamente. trocar, se troca só as almofadas. Uhum. Tá, mas o tecido do sofá uma hora vai desgastar, mas Demora mais. demora mais mais. do que a tendência. E quando a tendência é forte, tipo, até ainda estamos vivendo a tendência do mobiliário mais orgânico, estofados em curva,
Mas vai chegar cantos um mais dia que... arredondados. Revestimentos 3D. Revestimentos 3D. Ah, esse foi um É, que foi muito esse, forte, tipo né? assim. Tu olha hoje não quer nem... Pá, chega a dar Eu um- acho que o mercado ele tem uma carência muito grande de lançar produto o tempo inteiro. Ele se utiliza, né, dos arquitetos, dos profissionais da área como veículos, né, Sim. para colocação. Mas eu acho que o pé no chão, gente, assim, ó, a casa tu não troca todo dia, Exatamente, né? não é Então uma roupa. vamos E fazer alguma coisa temporal E com a e ir cara trocando da pessoa, acessórios. né? Só que assim, o que eu observo também é que os ambientes, se vocês pegarem publicações, eles estão todos iguais. Estão todos iguais. E as pessoas não são iguais. Uhum. E Poderia qualquer existe pessoa uma morar, né? falha. Nos É apartamentos. tipo hotel, Falta é de impessoal, identidade, falta né? identidade. E essa busca pela identidade do cliente e ele sendo colaborativo, porque às vezes ele não sabe Às vezes ele também. não É, sabe. ele não Ele sabe. não Ou ele consegue quer se aquela casa de expressar. revista, aí Isso. ele Ele mostra Ele não consegue aquilo. se expressar, ou ele não quer uma casa de revista. Como eu tenho muitos Sim. clientes, ele não quer. Ele quer dentro daquela filosofia deles, do modus vivendi deles, que nem eu tô com vários clientes com identidades bem Bem marcantes. Isso é muito bom, né? Mas que é uma dica que eu dou, falo para os alunos e sempre falei para os clientes, eu vou atender o cliente na casa dele Uhum. para fazer a nova casa. Sim, pra tu ver o que ele Ver tem como é que dentro Porque ele dessa vai até casa, o teu né? escritório. Uhum. Ele é que nem quando tu vai no médico, tu vai tudo arrumadinho, bonitinho, né? Mas quando tu vai na casa do cliente, se tu tiver, que é uma coisa também que a gente precisa desenvolver, que é uma percepção Uhum. semiótica Não de é só o que como ele é fala, que né? tá a casa dele, os objetos que ele tem. Pode Uhum. ser que ele resolva que vai tudo pro lixo, que é o que a Uhum. maioria diz, isso aqui eu quero botar tudo no lixo. Mas aquilo ali fala muito, De quem ele é. fala de uma história E vai voltar de que outra vem com maneira, né? ele. Vai. E que tu pode pegar todas aquelas informações e transformar, atualizar elas. Atualizar. Sim. E deixar dentro daquele mesmo contexto. E às Tá. vezes até E aí reaproveitar tu- algumas coisas, né? Que vai daquela assim, Às a gente não vezes- quer jogar tudo no lixo. A Sim. gente também vai reaproveitar E essa é uma algumas coisas. forma que tu acolhe o cliente, Uhum. ele se sente à vontade para ser teu amigo, para Uhum. te falar de coisas que são importantes, que ele nem não falou antes, porque ele nunca notou que seriam importantes. É. Essa empatia, essa percepção, não tem faculdade nem estágio que ensine. Não. É só a E experiência, isso é do profissional, Uhum. né? De ele conseguir ter entender a semiótica, não o que está sendo apresentado, não o que é O que tá por trás comercial, daquilo ali. é o que está por trás. E isso eu acho que é a coisa mais importante que o profissional precisa desenvolver. Uhum. É a percepção do comportamento daquele cliente. De Sabe cada que um. quando a gente olha o portfólio do escritório, eu e a Grazi, minha sócia, eu gosto tanto de ver uns projetos completamente diferentes um do outro, sendo feitas pelas mesmas pessoas, né? Eu e ela. Sim. Porque eu consigo enxergar esse cliente, assim como eu consigo enxergar esse cliente. Uhum. E quando eu mostro o portfólio para um cliente novo, que venha querer conhecer o nosso trabalho e tal, ele até vem um pouco, às vezes ele vem pelo estilo que tu usa, mas quando tu mostra dois projetos bem diferentes, a gente diz, olha, nós projetamos esses dois. Eles não... Esse é a cara desse cliente, esse é a cara do outro cliente. Uhum. Então, assim, vai muito do estilo. E isso é outra que a gente estava falando das perguntas, né? Arquiteto manda na obra, mas a gente não pode mandar no estilo, né? Então, eu acho que a gente está ali para direcionar, ter essa percepção da personalidade dele, da identidade, do que ele quer com a casa, com o espaço comercial e direcionar, né? A gente está ali para mandar na obra dessa maneira, né? Permeando com a personalidade do cliente. Muito bem. Bom, gente, o papo tá ótimo, mas a gente Muito precisa bom. encerrar o nosso Poderia episódio. ficar O nosso conversando tempo tá mais. estourando ali no Um relógio. tempão. Então, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês estarem aqui hoje, contribuindo um pouquinho. Acho que foi bem legal ouvir a Ana falar lá de uma época em que para nós estava ainda
Nem Eu era pensando em criança fazer ainda quando a arquitetura. Ana se formou. Sim. Eu tava sim. começando na pré-escola. Uhum. E ela já era arquiteta. Então imagina o time que passou ali, Se a gente acha que diferença tem de dificuldade geração hoje, né? Vocês que não têm temos, noção, né? vocês não E têm cada um noção. num momento diferente, com clientes e tipo de atendimento diferente. Acho que isso foi muito enriquecedor para esse nosso episódio. Então agradeço a participação de todos vocês hoje aqui. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Sala de Arquitetos, vocês podem nos seguir lá no @Sala de Arquitetos no Instagram. E quem tiver interesse em fazer parte da associação, você que é um arquiteto, né, da área de construção, que sim, a Sala de Arquitetos tem muitos arquitetos trabalhando com projetos de arquitetura também. Vocês podem nos contatar através do WhatsApp 054 99904 7569. Esse episódio vai estar disponível em breve no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio.